A gente sabe que para os espíritos, poderem se manifestar de forma livre, né, dentro do plano da matéria, dentro do mundo dos encarnados, eles precisam estar em corpos materiais. Então, a gente pode dizer que os espíritos são imateriais? É difícil definir uma coisa quando ainda falta termos de comparação e com uma linguagem insuficiente. Você acha que um cego de nascença conseguiria definir a luz? Com certeza não. O termo imaterial não seria o mais correto de ser utilizado. A gente pode utilizar o termo incorpóreo. O espírito faz parte de uma criação, então ele tem que ser alguma coisa. A gente pode dizer que o espírito é uma matéria quintessenciada, já que a essência espiritual possui o maior grau de pureza física. Ele faz parte da natureza material, só que difere dos demais elementos físicos, já que é uma matéria especial. Desculpa a minha ignorância, né, na questão, mas o que seria uma matéria quintessenciada? Esse termo vem da antiga Grécia, onde acreditava que os elementos básicos que compõem o universo eram 4: a água, a terra, o ar e o fogo. A quintessência era considerada a substância primordial, uma substância imutável e perfeita, no qual os corpos celestes eram feitos. Seria, na verdade, uma matéria que dava base para a criação e para a vida. Eu escuto muita gente falar, né, e eu mesmo já falei muitas vezes, que o espírito é imaterial. Só que o termo, então, incorpóreo seria o termo mais correto para a gente definir o espírito, já que a gente já viu que o espírito em si, né, ele não deixa de ser uma matéria. Só que mesmo o termo imaterial, né, não sendo o termo mais adequado para a gente utilizar, ele acaba não sendo errado de falar, já que o espírito pertence ainda a uma matéria que acaba sendo desconhecida para os encarnados. A gente escuta falar que o espírito é imaterial exatamente por isso, porque a sua essência difere de tudo que a gente conhece como matéria. A gente não pode definir o espírito a não ser por meio de comparação, que nesse caso vai ser sempre imperfeita. Os espíritos são criaturas divinas, são realidades, são almas que despertam valores capazes de fazer com que a gente sinta os atributos de Deus. Os espíritos são imateriais pelo pouco de matéria que se conhece. Só que, em termos mais profundos, eles passam a ser constituídos por matérias que escapam aos sentidos humanos. Os espíritos não têm uma forma definida, né? Vamos dizer que ele é igual à água ou ao vento, que toma a forma da vasilha ou do ambiente que ele é colocado. No caso de espíritos superiores, ele pode se moldar na forma que eles quiserem, ao comando da sua mente. Mas em espíritos inferiores, eles vão ser moldados de acordo com o último corpo material que aquele espírito utilizou. Por isso que é mais correto a gente chamar o espírito de ser incorpóreo do que de imaterial, já que o espírito não precisa ter um corpo para poder se manifestar. A linguagem humana ainda é fraca para que a gente possa conversar sobre o espírito, mas toda a tentativa acaba sendo válida, por se tratar de um assunto de grande relevância como esse.